A Semana em Foco, os destaques que marcam esta semana pelo portal Meso Regional, agora com a participação de Jefferson Santos, que está aqui com a gente. Oi, Jefferson, bom dia. Bom dia, Jorge, bom dia, ouvintes da Rádio Itaberá. Sexta-feira, né, a gente aqui, uma sexta-feira começou pesada, mas estamos nos aproximando do final do ano e que seja leve daqui para frente, né, Jorge? Pesada com a violência no trânsito, né? A gente terminou a semana passada com um motociclista morrendo na BR-470 e agora mais uma morte de uma pessoa em uma moto na BR-470. O Jefferson Santos esteve lá hoje no final da madrugada, início pela manhã, e a gente relata, né, a triste notícia, a perda de uma vida em acidente de trânsito. É uma notícia triste e choca ainda mais quando são jovens, e nesse caso especificamente, por ser uma jovem grávida de 9 meses, né, perto de ser mãe, e que acabou sendo vítima desse acidente. Jorge, se hoje não fosse o seu último dia de expediente antes da licença maternidade, mas era um dos últimos, ela trabalharia no máximo na semana que vem, né? Infelizmente a Maria Fernanda, 23 anos, casada aí com um jovem também, que infelizmente foi até o local do acidente e depois que o corpo já tinha sido recolhido, mas viu aquela cena lamentável e que envolveu aí um carro de passeio, um caminhão e a motoneta, né? A Honda Bis que a Maria conduzia a caminho do trabalho aqui para Blumenau. Ela vinha trabalhar na Rua Bahia, na antiga Pacífico Sul, ali no bairro Salto Weisbach, e no meio desse trajeto, né, ela era natural de Indaial, mas morava em Timbó, e no meio desse trajeto acabou sofrendo acidente. Sabe, quando muitas pessoas estão me mandando mensagem, ligando, eu fui lá e pergunto assim, nossa, quem errou tal? Eu vou dizer o seguinte, sabe, claro, alguém errou, alguém cometeu uma infração, não esperou, não percebeu, né? Ninguém quis provocar um acidente como esse. Mas, sabe que parece coisa do destino, algo inexplicável, porque, mas é complicado andar de moto, tal, é complicado andar de moto, mas eu acho que se fosse um carro, a situação seria exatamente a mesma. Afinal de contas, o caminhão tombou em cima do veículo que ela conduzia exatamente no momento que ela, assim, fração de segundo. A gente não pode dizer nem que é um segundo, porque é uma fração. Não teria como desviar, não teria como fazer nada nesse sentido. É estar no lugar errado na hora errada. E que ela estava indo mais cedo. Parece que esse nem era o horário de trabalho, ela estava indo mais cedo. Ela chegou a mandar mensagens para colegas de trabalho dizendo, inclusive, que o trânsito estava pesado na BR-470. E nesse horário nem tem como o trânsito estar pesado. Para esse horário talvez estivesse. Mas assim, é isso. É triste ter que relatar isso. Mas do meu ponto de vista, Jorge, eu acho que eu já fui em mais de 20 óbitos nesse ponto ali, nos 10 anos de mesorregional. De 10 anos que eu estou atuando aí na comunicação. Sem medo de errar, tranquilamente. Mas tem coisa que marca, sim, e essa, infelizmente, não é a única gestante. Teve uma outra esse ano, que também sofreu um acidente de trabalho ali, estava indo para um hospital em Brusque fazer o exame, a consulta foi cancelada, e no retorno, Pouso Redondo, salvo engano, sim, acabou sofrendo acidente, presa as ferragens também. Então, assim, é algo inexplicável, é algo que essa família vai precisar de muito consolo, de muita compaixão, de Deus no coração para conseguir passar o momento, né? São 2 vítimas e pertinho do Natal, 23 anos, nossa, triste demais. Nem fala, né? Os sentimentos a toda a família, amigos aí dessa jovem. A violência segue em alta, né? A gente teve, além da violência no trânsito, né? O homem que matou o atendente de lanchonete, que era compadre dele, né? Exatamente. Era compadre que foi funcionário dele. Ex-funcionário e compadre dele, depois tentou matar a ex-mulher.
Depois tivemos um homem que foi morto pela polícia, né? Que tentou agredir, ameaçou o sogro com um facão e depois resolveu investir contra a polícia também. E segundo a polícia, né? Para ser contido, dispararam contra ele, ele veio a óbito. Então, é uma semaninha pesada próximo do Natal, né? Tem gente que diz que os astros, eu não acredito nada disso. Eu já falei aqui, as pessoas cada vez mais ansiosas. A gente precisa refletir. E se você tem fé, se você não tem fé, mas assim, a gente precisa acompanhar qualquer coisa que você faça na vida. Acho que a gente tem um professor número 1 no mundo, para nós. Se eu fosse Jesus, o que Jesus faria aqui? Quando você está passando por qualquer situação, seja ela bacana, feliz, triste, né? Eu não sou pastor, gente, mas eu aprendi a pensar dessa maneira. Eu estou com essa situação aqui na minha vida. Se fosse Jesus, o que ele faria? Quando você se permite fazer essa pergunta, eu tenho certeza que a coisa não vai sair errada. Mesmo que você eventualmente é agnóstico, ateu, enfim, mas Jesus foi um professor, isso é indiscutivelmente. Por isso ele é chamado de mestre, o mestre dos mestres. O que ele faria? Porque você vai parar alguns minutos para refletir, e essa reflexão às vezes pode ser a luz que vai surgir para você. Então, esse caso na Itopavazinha, bairro Salto do Norte, ali, que o indivíduo foi até na lanchonete, tirou a vida do ex-compadre, né? Infelizmente foi a droga. Ele perdeu para ele mesmo. Quem é usuário de drogas, ele perde para ele mesmo. E a grande porta de entrada das drogas é o álcool. A segunda outra porta é a maconha, que querem legalizar. Agora, liberar. Sabe se havia alguma desavença entre os dois? Droga, simplesmente droga. Ele começou a sofrer alucinações. Ele imaginou que o ex-compadre estava, a ex-mulher estava com o ex-compadre e que isso não existiu, essa possibilidade, de acordo com... Então ele imaginou isso, ele nunca tinha falado com o ex-compadre sobre isso a princípio, nem com a ex-mulher sobre... Ele imaginou, e aí você vê assim, um desencadeado, porque a polícia está investigando e há uma grande possibilidade dele ter cometido um crime em Laurentino, onde ele tinha uma desavença. A polícia inicialmente colocou a informação como uma desavença no trânsito, ali, um desentendimento no trânsito, mas pode ter relação com a desavença, de acordo com testemunhas que eu conversei, que eu vou manter aqui o sigilo da fonte a pedido dessas pessoas, mas antes mesmo de saber que tinha acontecido algo lá no Alto Vale, tanto é que eles não falaram o nome da cidade, eles até se confundiram, falaram Apiúna, Ascurra, e na verdade foi em Laurentino. Saindo lá, então a gente publicou a cena que ele foi até na lanchonete, chamou o compadre, tô terminando aqui, tô lavando, o que tu quer? Com certo receio já, porque a família vinha pedindo para ele deixar as drogas. A família sabia, e os amigos sabiam, que ele estava andando direto, praticamente todos os dias, armados, né? E aí, naquele momento em que o compadre viu que ele mostrou uma arma de fogo, inclusive deixou munições cair no chão, o compadre se afasta para tentar encerrar as atividades do estabelecimento. Eles já estavam fazendo a limpeza, guardando tudo ali. Ele insistiu na agressão, e para quem não entendeu a cena, né, explicando aqui, as pessoas entendem como coronhada, mas não é a coronha, é o cabo da arma, né? É o cabo da pistola. Só que ele bateu na cabeça com o cabo da pistola que estava engatilhada. E aí não dá para dizer que é um disparo acidental, porque houve a agressão, mas a pistola disparou. E aí atingiu. É um calibre 380 na cabeça, infelizmente fatal. Aí, não contente com aquele crime, foi até na casa da mulher, bateu na porta, a mulher veio atendê-lo, viu que ele estava extremamente alterado, ela deu as costas para ele, ele disparou pelas costas. Fugiu para o Paraná, mas já era premeditado, porque ele já tinha falado isso para algumas pessoas,
colhi essa informação lá. Ele falou que ia fugir para o Paraná. Ele é natural de Pitanga, estado do Paraná. E essa informação foi passada para a polícia, por isso que a polícia localizou ele às 9 horas da manhã em São José dos Pinhais. E o que ele falou para a polícia? Fiz besteira. Então ele tinha daí a plena convicção que ele fez besteira, né? Então ele estava ciente do que fez e tem que responder. E tem que ser ali, né, bastante noticiado, porque agora é tudo vetado, sigilo e tudo, em tudo quanto é processo. Mas a sociedade precisa saber que a justiça está sendo feita, Jorge. E a sociedade precisa ter conhecimento que isso não dá certo. Para os machões de plantão, porque eles são machão só contra a mulher, quando estão armados, né? Que isso não dá certo. E, cara, assim, de verdade, ele destruiu a vida de 3 famílias. A dele. Do compadre e da mulher, né? Exatamente. Porque ele atirou, inclusive, na frente da filha. É triste isso, é muito triste. E tem a outra, as ações da Polícia Militar no mesmo dia, né? Uhum. Numa noite em Timbó, Sim. que disparou contra um indivíduo armado, um né? indivíduo armado que assaltou uma mulher, que tentou roubar o carro de uma mulher Ela aqui foi em Blumenau. muito corajosa e poderia ter virado tragédia, né? Exato. E depois aqui também, lá na Velha, né? Em que o cidadão avançou com um facão contra os policiais, segundo a Polícia Militar, e que foi alvejado, não resistiu e morreu nessa situação. Nesta então tarde é uma semana pesadinha. Pesada, os últimos dias. Inclusive de domingo para segunda não dormi, e na quarta para quinta a situação foi bem semelhante. De terça para quarta, perdão. Foi bem semelhante, virei a noite trabalhando aí nos locais, né? Sabe que o Mesojornal, eu me desloco para os locais, gosto de ouvir as pessoas. Sobre esse caso da velha, vou atualizar, estou consultando a minha assessoria jurídica para a gente fazer uma atualização. Eu recebi uma nota da viúva do rapaz alvejado ali pela polícia, que ela está descontente com o que foi divulgado pela imprensa, mas a imprensa divulga de acordo com o que vem... Com o que é repassado. Da polícia. Ela cita que ele foi tirar satisfação por um possível abuso, né? Mas a gente tem que ter cautela porque a gente não pode identificar as vítimas e nem o próprio autor, que automaticamente identifica a vítima, e aí ele pode ser inocente, né? Esse suposto autor desse abuso. Mas, né, repito, né, subiu alterado. E aí é por isso que principalmente eu citei, né, o que Jesus faria. Né? Se você sabe que alguém foi abusado, você quer justiça. Mas qual a maneira para se buscar a justiça? Existe a maneira correta e a maneira errada. Esse indivíduo, infelizmente, naquele momento de nervosismo totalmente insensato, ele foi buscar a justiça com as próprias mãos. E aí a própria mulher dele, que é a viúva hoje, chamou a polícia. Segundo ela, lá eu ouvi ela comentando isso com algumas pessoas, que era para a polícia dar um susto nele. Só que a polícia disse, aqui tu não pode vir, tu tá armado. E aí tem gente que diz, ele estava com a arma branca, uma faca. Um facão é uma arma letal. Muitas pessoas perderam a vida por golpe de facão, Brasil e mundo afora. O policial disse, te afasta, larga o facão, te afasta, larga o facão. Talvez nem conduzido ele seria. Ele insistiu na agressão, se aproximou do policial. A informação da polícia é que o primeiro disparo foi em uma das pernas ali do indivíduo armado, né, com a faca, e depois disso ele continuou vindo, ele não caiu, com o facão na altura da cabeça, assim, né, um golpe de quem vai desferir no movimento de quem vai desferir um golpe. Aí o policial precisou realmente atirar de uma forma letal para se resguardar também. Mas a gente vai analisar essa nota que ela enviou, procurou um advogado para enviar essa nota. Na medida do possível, a gente vai divulgar sem que identifique as pessoas envolvidas, com exceção do indivíduo que perdeu a vida, porque ele já foi identificado. Mas a gente vai dar a ampla divulgação ali para que, né, o caso seja esclarecido, para que
ela também tem esse direito. Ela procurou um advogado. O advogado certamente vai pedir explicação da polícia. Enfim, tem as câmeras corporais hoje. Vamos ver se elas estavam funcionando ou não. Acho que isso aí é essencial. Mas a gente sabe que a polícia de Santa Catarina ela é diferenciada, sim. E eu tenho maior respeito pelos policiais. Aliás, onde aconteceu um crime, a gente sabe que é um dos lugares mais perigosos, infelizmente, né? É dominado pelo tráfico. Eu tive a segurança de chegar justamente porque lá tinha policiais que me garantiram a segurança de chegar até o local do crime, né? Mudando um pouco de assunto, né? Deixando a violência um pouco de lado. Nessa semana, Mário e Botelho receberam título de cidadão blumenauense. Jorge Tais, aí eles são Botelho do Amazonas, Mário do Alto Vale do Itajaí, né? Mas, assim, receberam homenagem, eu acho válida a homenagem. Mas, pro peso, né, que a homenagem tem, Flávio Dino foi condecorado também como cidadão goiano, né? Então, assim, se cada prefeito que passar pela prefeitura tem o direito de receber, né, essa condecoração, se não é nascido aqui, né? Aliás, nada impede, né? Parece que não existe um impedimento que, se for nascido naquele município, eu recebo a homenagem como cidadão, né? Mas fizeram um trabalho aí, eu acho que realmente o único pecado dessa administração é com relação à água, né? Aí tem gente que concorda, discorda. É mais um gesto de amizade de qualquer outra coisa por parte dos vereadores, de reconhecimento pelo trabalho, mas eu vejo dessa maneira também. Eu seria... não sou contra propriamente essa homenagem. Eu seria mais seleto no sentido, assim, de que deveria ser uma honraria extrema, assim, não. A pessoa realmente merece por N situações, né? E aí é só pelo fato de ser político que eu acho que não deveriam ser misturadas as coisas. Né? O político tem o dever de fazer uma boa administração pública, com dinheiro público, enfim. Mas fez algo fenomenal. Mudou o rumo da cidade. Alguma coisa assim, aí se pensar. Mas quando se envolve política, a gente já fica com o pé atrás, né, Jorge? Infelizmente, é vocês, políticos, que promoveram esse pensamento na sociedade. Né? A revenda Pneu Z foi fechada, continua fechada não? Foi fechada ontem. Foi fechada ontem, já tinha sido fechada lá em abril, né? E te confesso que é um modus operandi assim no Brasil inteiro. Tem inúmeras filiais, tem Palhoça, Joinville, Itajaí, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, quase todos os estados do Brasil, e que a gente já vê o Celso Russomano, Patrulha do Consumidor, agora tem aquele Ben Mendes lá de Minas Gerais, já visitaram essa empresa, sabe? É um modus operandi, parece sim, são profissionais em enganar o consumidor. Eu vou me controlar aqui, Jorge, porque... Isso. Né? Vou me controlar aqui, porque, assim, sinceramente, eu tive ali 2 oportunidades, fui, inclusive, intimidado, para não dizer assim, ameaçado, uma tentativa de intimidação, sabe? Aqui tu não vai fazer nenhuma imagem, senão tu vais arrumar uma dor de cabeça para tua vida. Eu gosto de dor de cabeça, sabe? Gosto. Existe dipirona, né, o anador, aí, enfim. Então, jamais vou aceitar esse tipo de intimidação quando eu estiver no meu exercício da profissão e como ser humano. O que a gente precisa de respeito, que o consumidor seja respeitado. 112 reclamações em um curtíssimo período de tempo registradas no PROCON, sem solução. Logo depois dali do fechamento, chegou um indivíduo ali que teve um prejuízo de mais de 16 mil reais. Eles andaram com o carro do cliente para buscar peça em uma outra cidade. Fundiu o motor do carro. Isso é crime, apropriação indébita. Se você deixa o carro numa oficina mecânica, a oficina mecânica tem o dever de reparar, né, fazer o serviço que foi contratado. Agora, usar o seu carro para qualquer coisa, isso aí é inadmissível.
né? E a gente tenta ouvir o pessoal da Opinião Z, mas quem é o pessoal da Opinião Z? Ninguém fala com a gente. A gente dá essa oportunidade de se manifestarem, para a gente fazer indagações com todo respeito, como a gente está conversando aqui. Mas eles se escondem, quando o microfone chega, ninguém responde, e de verdade, assim, não é o primeiro caso, não é a única cidade, e também, infelizmente, não é o único auto center que está operando dessa maneira em Blumenau. Tem pelo menos mais 2 aí na cidade que são muito semelhantes, com unidades Brasil afora, que não são daqui também, e a gente não está fazendo aqui um bairrismo. Tem muitas empresas que vêm de fora e operam com muita responsabilidade aqui em Santa Catarina, aqui em Blumenau, mas tem uns aí, gente, que, olha, são profissionais do rolo. Tem uns que são profissionais do rolo. Se informar acima de tudo, né? Tem uma informação aqui de que essa loja em Blumenau já não poderia mais usar essa marca dessa franquia aí. Eu não recebesse nada nesse sentido, né? Olha, até onde sei, Jorge Tais, não é franquia, é filial mesmo. É filial mesmo? A princípio, né, pode ser até um outro CNPJ e tal, mas em princípio é uma proprietária mulher. Talvez, se for franquia, ela possui várias unidades Brasil afora, porque inclusive ela é de São Paulo. Gerente daqui saiu para abrir uma filial nova em Cuiabá. Então, assim, sendo franquia, acho meio estranho. Acho que não é franquia, não. E aí, se for franquia, né? Aí piorou a situação. Porque para você estar lá na rede de franchise, na associação de franchise, você tem que cumprir uma série de regras. E aí eu acho que não teria nessa situação, não. Agora, voltando à política, novos nomes da nova estrutura administrativa do novo governo aqui em Blumenau devem ser divulgados hoje, né? Qual é a expectativa? Parece que vai sair à tarde aí uma lista nova. Parece, estou tentando aqui captar alguns nomes, né, Jorge Tais? Arrisco a dizer alguns nomes aí que são possibilidades. Por exemplo, Daniel Rostins na CEURB. Isso já está ventilando muito forte, né? Além dos nomes que já foram concretizados, Daniel Rostins é presidente municipal do MDB. E aí a gente sabe que seria um possível acordo lá para a conjuntura, né? Para o MDB integrar essa chapa que acabou vencendo a eleição. E esse seria o acordo lá com então, o deputado federal Chiodini, Carlos Chiodini, e aí o Egídio estaria cumprindo. Porém, eu percebo que nenhuma secretaria está sendo entregue de porta fechada para os partidos ou para quem indica, né? O prefeito eleito tem explicado isso, que o comando será dele. Ok, você ganhou uma secretaria, o secretário é seu, mas o time aqui é meu. Isso parece que está acontecendo dessa maneira, né? A gente ainda não tem concretizado, por exemplo, o secretário de Educação, mas a princípio continuará sendo Alexandre Matias. O que deve mudar? Assistência social. Não deve ficar Patrícia Moristone, é pouco provável que isso fique. Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem o nome aí da Cláudia Lindner sendo ventilado, mas União Brasil tende a querer assistência social, também, lembrando que Marcos da Rosa tem um poder importante nesse processo, porque ele foi o primeiro parlamentar, né, a decretar o apoio à candidatura de Egídio Ferrari, assim que ele foi confirmado como pré-candidato oficial do PL, né, como então pré-candidato. Então ele vai ter esse poder de decisão. E aí fica a dúvida, né? Será que a União Brasil vai ter direito a 2 secretarias? Eu acho isso pouco provável. Então, a União Brasil elegeu somente um vereador, o professor Gilson, né? Que também deve ser ouvido nesse processo, imagino eu. Então, não sei se essa situação, não sei ainda o nome, que pode assumir na assistência social,
mas não sei se a situação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico realmente se confirma. Mas tudo hoje à tarde já deve sair aí alguns nomes, né? E uma tendência já de uma equipe administrativa mais completa. Jefferson Santos, obrigado pela participação, ótimo final de semana. Para nós, Jorge Tais, para os ouvintes também da Itaberá, um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e paz a todos nós, né? Muita cautela no trânsito, respeito, e lembra, né? Tá feliz? Pense como Jesus pensaria. Tá triste? Precisa resolver uma situação? Dá aquela refletida que isso vai te ajudar.